Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sou a Valéria Ritt, consultora do ICMS da Fisconet, e hoje nós vamos falar no Fisconet Responde, um assunto que é bem atual, um assunto aí que o pessoal está questionando bastante na área fiscal, na consultoria, e que mudou a partir de 1º de janeiro de 2022. É o novo crédito presumido. Então, esse novo crédito presumido, ele veio, a partir de 2022, alterando algumas situações, algumas regras de cálculo, mas o importante é saber, não é para todos os créditos presumidos, são para alguns. Então, eu vou aqui comentar com vocês, o que houve de mudança, as alterações que tiveram a partir de janeiro de 2022, num breve resumo, o resumo da nossa questão aqui do crédito presumido. Então, a partir de janeiro de 2022, nós tivemos então essa alteração. Alguns créditos presumidos que terminavam o limite de prazo em 31 de dezembro de 2021 foram prorrogados, a maioria deles. Primeiramente, então, sempre tem que analisar o benefício no livro 1, artigo 32, e o inciso que se encontra o seu crédito presumido. Pois bem, e o que mudou, O crédito presumido, então, o que mudou, Quem vai alterar com esta nova regra? Foi subdividido em algumas categorias, o crédito presumido no Rio Grande do Sul. E lá no artigo 32 do regulamento, nós temos, então, algumas regrinhas a ser vistas. Primeiro, artigo 32, então, conforme o caso, os créditos presumidos, eles foram, então, enquadrados em alguns grupos, algumas categorias a serem vistas. Primeiro grupo é o crédito presumido contratuais, os créditos contratuais. O que significa isso? Bom, quando concedidos com base em algum contrato, em algum acordo celebrado entre os contribuintes e o Estado do Rio Grande do Sul. Então, alguns deles se encaixam dentro dos incisos lá, enquadrados nesta situação de contratuais. Alguns incisos previstos lá, como o inciso 27 em romano, o inciso 52, aí depende, do crédito presumido a qual se encontra a situação do seu cliente. Tem que analisar os incisos do artigo 32. A segunda categoria que foi listada pelo governo é de fomento. O que é esse de fomento, Concedidos para a formação de algum fundo, a finalidade específica para algum financiamento político, de forma pública. Por exemplo, Fundapem, que tem aquelas situações específicas de acordo entre as partes, o Estado e a categoria da empresa, e assim por diante. Então, se enquadra em alguns créditos presumidos que são de fomento, certo? O terceiro item de categoria é o crédito presumido, os operacionais. Muito bem. Esses aqui são quando concedidos, pelo governo, com a finalidade de simplificar o cumprimento das obrigações relativas à apuração do imposto. Então, nós temos algumas categorias, que são dentro desses operacionais, de forma que tenha que ocorrer na operação para diminuir o imposto do crédito presumido. O outro item que foi criado pelo governo é o crédito presumido compensatório. Muito bem. Este compensatório é quando ele é concedido com a finalidade de reduzir alguns custos, na entrada da mercadoria, bens provenientes de outra unidade de federação. Aí o Estado foi e atribuiu, entre os créditos que já existiam no artigo 32, alguns itens ali, alguns incisos que determinaram esses créditos presumidos. E o outro crédito presumido da categoria são os livres. O que significa? Quando eles não estão enquadrados em nenhuma das categorias referidas dos incisos já citados, divididos das seguintes subcategorias. Então, o Estado foi e dividiu em duas subcategorias esse item aí, considerando livres, Então,
alta dependência interestadual, quando a dependência ela for maior que 75%. E se enquadra em alguns itens do inciso 32. E a baixa dependência interestadual, quando a dependência for igual ou menor a 75%. Essa pesquisa o Estado atribuiu dentro, né, das regras que já existiam e deu esse percentual aí de uma forma para que seja dividida nessas duas subcategorias. Então, essa nova categoria, né, pessoal, tem que ser analisada pelos contribuintes para ver onde é que ele se enquadrou nessa regra. Algumas categorias não vão mudar, né, o cálculo, e outras vai ser alterado o novo cálculo do crédito presumido para janeiro de 2022. Os créditos presumidos que não serão alterados, então, não foram afetados, né, são esses que tenham a alta dependência, né, de insumos, máquinas de fora do estado, ou quando o benefício é concedido bem pelos contratos de investimentos. Então, as regras estão específicas lá dentro do artigo 32 do livro 1. Alta dependência, então, não muda, e baixa dependência, ele muda a regra do cálculo. Então, nós vamos falar agora do que é essa mudança, né? Quais são os créditos presumidos que tiveram essa alteração. Então, sujeita à fruição condicionada, né? Os livres de baixa dependência interestadual, quando a dependência do cálculo feito pelo governo for menor ou igual a 75%, né? Essa nova sistemática de cálculo se dará com uma fórmula, né, que é aplicada em regra a ser calculada pelo contribuinte. Então, foi atribuído o seguinte pelo governo: 85% do crédito presumido será mantido integralmente. Essa é a regra geral, certo? Ficando 15% dependendo do perfil das compras das mercadorias que a empresa fizer, certo? Então, aqui eu vou colocar para vocês essa regrinha nova, né, que teve essa mudança de cálculo. Então, o que o governo estipulou, pessoal? Que uma tabelinha de transição, né? Período de apuração, período de apuração, aonde nós temos aqui a dedução máxima, para o ano, equivale a quê? 2022, ele fica em 5%, certo? E depois para 2023, 10% e 2024, 15%, fechando os 85% que o governo determinou para esse novo cálculo. Então, agora a gente vai falar sobre o famoso fator FAF, né? Que é determinado pela parcela variável do ajuste de fruição. Esse FAF, que é tão perguntado aí, né? Ele nos determina o seguinte: o FAF vai ser uma parcela variável. Então, o governo determinou que o incentivo fiscal de crédito presumido sobre essa parcela será fluida, né, em regra desse novo cálculo, dessa nova fórmula. Então, aqui no nosso artigo, né, do FAF, ele diz o seguinte: nós temos uma fórmula que é atribuída pelo cálculo do governo, tá? FAF igual a 1 menos, abre com parênteses aqui, né, 0,4 vezes, aí abre aqui novamente, né, o somatório total, né, das entradas provenientes de outra unidade de federação, dividido por 12, sobre o somatório das entradas totais do 12, né? Então, somatórios aqui. Somatório do valor das entradas provenientes de outra unidade de federação, certo? Recebidas de outra unidade de federação, né? Quando ele está sendo determinada este estado.
e o somatório do valor total das entradas de mercadorias que foram recebidas para industrialização ou comercialização. Esse é o fator FAF atribuído pelo governo, né? Então, o que diz aqui na nossa regrinha, né? O somatório, o limite previsto dessa regra aqui, quando for o crédito presumido de baixa dependência interestadual, então, crédito presumido de baixa dependência, né? Isso equivale a alguns créditos presumidos, certo, pessoal? Quando ele atribui aos incisos lá livres, né, crédito presumido livres, e que, conforme a pesquisa feita pelo próprio governo, atribuiu esse crédito presumido de baixa dependência interestadual. Então, é apurado de uma forma diferente. Não é mais 5% direto lá em cima do valor da soma total das saídas, como era uma regra geral que nós tínhamos antes no crédito presumido. Será aplicada uma fórmula como esta aqui, que se encontra dentro do nosso regulamento, certo? E aí atribuído um novo valor de cálculo para ser usado no incentivo fiscal de crédito presumido. Muito bem. Em cima desta apuração aqui, destes valores, eu vou colocar para vocês aqui um exemplo, né, de como vai ser feita, então, essa apuração de crédito presumido em cima de uma forma mais prática, tá? Um exemplo de um valor que o crédito presumido vai alterar, tá? Em cima, vamos supor que seja um crédito mensal presumido apurado de R$1.000. Crédito mensal de R$1.000. Muito bem. Total das compras de outra unidade de federação, né? Conforme a fórmula, nós temos então total de compras, outra unidade de federação, vamos supor que seja R$1.500.000. Ok. Total de compras, né? Total de compras do Estado. Total das compras gerais, vamos dizer assim, nos últimos 12 meses, né? Vamos supor que seja R$6.000, 6 milhões. Aqui. Aí, aplicando essa fórmula atribuída pelo governo, que é a FAF, né? Essa variável FAF que o governo atribuiu, nós vamos ter a seguinte dedução. Então, aqui, 6.000, né? Aplicando a fórmula, então, nós temos o seguinte. 1 menos, abre colchetes, 0,4 vezes, abre parênteses, 1.500.000, certo? Aí nós temos aqui, isso tudo dividido por 12, né? Dividido pelas compras dos últimos 12 meses, que será os 6 milhões. Ok? Cálculo matemático aqui, né, pessoal? Pela calculadora aí de vocês, nós chegamos, então, aplicando matematicamente essa parcelinha aqui que eu coloquei no quadro para vocês. Nós temos um FAF a ser usado, né? 1.500 sobre o 6, FAF desse novo cálculo é igual a 1 menos, abre colchete, 0,4 vezes 0,25, né? Multiplicando aqueles valores ali. O nosso FAF ficou, então, igual a 1 menos 0,10. O nosso FAF ficou, então, 90%. Muito bem. Então, nesse caso,
o valor do crédito a ser apropriado, né? No nosso exemplo aqui de 1.000, usando pela regra dos 5% lá, ele vai ficar, então, neste caso aqui, o nosso FAF, em vez de nós usarmos o 90%, nós vamos usar 95%, que é o limite de 2022, né? 5%. Então, resumindo o que eu falei até agora. Primeiro, se o nosso crédito presumido, ele se enquadrou na categoria livres conforme foi determinado pelo cálculo do governo, aí nós temos que atribuir a regra da linha B, né, da subcategoria, quando ele é livre e de baixa dependência interestadual. Aí ele entra nesse novo cálculo aqui pela fórmula variável do FAF, certo, pessoal? Se o nosso FAF diz, nesse caso, que é 95% do valor tabelado que nós vamos aplicar ao cálculo, nós vamos atribuir, então, em vez de usarmos o 90% que é o resultado da nossa variável, nós vamos usar o maior valor tabelado, que é os 95%. E nesse caso aqui, nós vamos poder usar um crédito presumido de 1.000, 5%, 950, 95%, certo? Então, essa é a nova regra do crédito presumido. Se você se enquadrou dentro da categoria, o que mudou? Se você se enquadrou dentro da categoria livres e da subcategoria de alta dependência interestadual, o inciso a qual se enquadrou a sua empresa, você vai ter que aplicar a fórmula do FAF. Em 2022, você tem, então, 95%, né? Ou seja, 5% só que você perdeu do valor do crédito presumido 100%. E aí, você aplica a fórmula. Dentro do meu exemplo aqui, a fórmula do FAF deu 90%. Significa que eu posso usar o maior valor tabelado e não calculado pelo FAF, que é os 95%. Dentro do meu crédito presumido mensal, então, eu vou poder me creditar de 950, certo, pessoal? Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, aonde se enquadrou o nosso crédito presumido. Qual é o inciso, se ele se enquadrou nos que tiveram alterações, né? E os que não tiveram alterações, como é que fica? Continua valendo a mesma regra, eu vou simplesmente usar o percentual determinado pelo inciso lá do artigo 32, que me dá o direito ao crédito presumido. Aqueles que mudaram, que são os livres e de baixa dependência interestadual, a gente faz esse cálculo aqui com a fórmula do FAF, né? Que é a variável, atribuída à fruição do cálculo variável, e aí sim a gente vai atribuir essa nova regra. Lembrando, pessoal, que não são todos os créditos presumidos que alteraram. Então, vejam bem, tem que analisar se o inciso a qual se encontra o benefício do seu incentivo fiscal da sua empresa, do seu cliente, está dentro das mudanças. Se não estiver dentro das mudanças, continua valendo a mesma regra do crédito presumido que você já usava lá anteriormente, ok? Então, por hoje, era isso que nós tínhamos para Fisconet Responde, esse assunto do novo crédito presumido, com esse exemplo prático. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconet agradece.